anotar três coisas bem rapidinho. Nós, provavelmente amanhã, durante a tarde, nós ainda vamos fazer um debate que é urgente, Walter, sobre a questão da infraestrutura hospitalar. Todos devem ter percebido que ontem a gente endureceu um pouco a linguagem com o governo, dizendo que a avaliação dos prefeitos de anteontem era uma avaliação que mostrava que a insegurança, a incerteza ou não objetividade na prestação de informações por parte da Secretaria de Estado da Saúde quanto à logística de infraestrutura, seja ela do conjunto estruturado do Estado, mas também daquilo que precisamos ou entendemos que tem que ser construído regionalmente. Então, amanhã cedo, nós vamos com os executivos articular um pouco esse debate e amanhã à tarde nós vamos colher já numa dimensão mais aberta. Nós vamos pelo menos ouvir umas 4 ou 5 experiências que foram feitas, que já estão em andamento, daquilo que não depende do Estado e são as nossas articulações regionais. Então, eu já estou antecipando para quem tiver experiências em construção. Eu sei que, no caso, o LAD está em construção, eu sei que tem coisas no Oeste. Então, amanhã nós vamos coletar informações para demonstrar aquilo que os municípios, as regiões, junto com seus consórcios, com recursos próprios ou estrutura local, está construindo. Porque a semana que vem esse debate sobre a infraestrutura ele vai ser muito mais acalorado, porque nós vamos continuar insistindo que o Estado tem que ser transparente nessa dimensão de mostrar a que nível está, nesse momento, o preparo, né? Nós temos dito também desde ontem, com mais insistência, que nós queremos saber melhor o cálculo de pico que está se prevendo no Estado. Percebemos que isso é um elemento muito importante para a tomada de decisões, porque é muito diferente se a gente calcula o pico para daqui a 2 semanas, ou se o pico é no dia 15, ou 20, ou 30 de maio, e não há uma clareza hoje sobre isso. Então, a gente tem insistido nisso, porque isso tem reflexo, seja na questão produtiva, seja na manutenção de contratos, na volta para escolas, na tomada de decisões sobre medidas internas, etc., etc. Então, são expectativas que a gente tem, e o cenário continua avançando nessa dimensão de que nós temos que falar sobre infraestrutura. Então, a princípio, amanhã cedo a gente convoca isso para efetivamente, então, ouvir o que as regiões já estão construindo, sem esperar conexões ou sem ter aporte do ente estadual ou federal. Isso nos parece, amigos e amigas, bastante importante, porque com essa frente a gente tem mais força para discutir também em relação ao Estado e mostrar que nós estamos assumindo papéis. Então, a quem tiver experiência já pode anotar no chat, já pode dizer para a Daina, e amanhã a gente faz à tarde uma rodada para ver em que pé e como e em que circunstâncias nós estamos construindo as nossas experiências regionais. Só para informar, quer dizer, nós não debatemos na semana, mas continuamos no radar a questão de eleições, ela volta semana que vem, não houve grandes mudanças, mas na semana que vem esse tema, seja em Brasília quanto conosco, vai voltar. A gente tinha programado para fazer ontem, mas como não houve um cenário muito alternado, não avançamos. E por fim, então, dizer o seguinte, amanhã também a gente começa a distribuir um calendário dos debates da semana que vem. Então, é muito provável que amanhã à noite não vamos fazer, porque é a véspera do período nós estamos entendendo que temos que dar uma segurada no final de semana, deixar o sistema acalmar um pouco, mas na segunda nós também voltamos com o debate sobre medidas e ações de gestão local em tempos de crise, que evidentemente cada um está tomando medidas de corte, de redução, de suspensão de contratos, enfim. Então, na segunda, pretendemos começar com esse debate para ouvir especialmente prefeitos e secretários sobre como é que a gente está fazendo na prática, inclusive porque também tem
determinação do presidente de hoje de dizer que a FECAM também tem que apresentar algumas das medidas que já foram tomadas e outras que vamos tomar. Então, a ideia é que todas as noites ou todos os fins de dia, e também vocês podem dizer se o melhor horário na semana que vem com uma certa retomada é no fim do dia, se é 17, se é 18 ou se é 20 horas. Podemos também ouvir vocês sobre essa perspectiva. Muito bem. Isso dito, então eu só queria ainda agradecer mais uma vez a todos pela intensidade, mas especialmente a equipe da FECAM, que eu acho que hoje está no dia 21, que parte da equipe não parou, nem sábado, nem domingo, e intensamente trabalhando. E hoje, para simbolizar e reconhecer isso, a gente começa noites onde os nossos coordenadores de equipe vão também assumir papel de dirigir a noite, né? Então, hoje a tarefa é do Alisson, que é o nosso economista, é um guerreiro que está dentro do GRAC, junto com a Daina e outros, mas hoje eu vou passar a palavra para ele em respeito a todo o trabalho que a equipe está fazendo, e então vou de imediato para o Alisson. Boa sorte aí, amiguinho. Obrigado, Rui, nosso diretor. Acho que falo aqui em nome da equipe da FECAM e do Rui, nosso diretor, e também da nossa diretoria executiva com os prefeitos. Sem dúvida, nós estamos atuando com muita intensidade nesses últimos dias, mas é uma sensação e também uma afirmação da equipe que as nossas ações hoje vão refletir e estão ajudando os municípios. Então, nós sempre estaremos atuando com a maior intensidade possível, tentando ajudar o máximo possível lá na ponta, principalmente no momento onde cada minuto pode auxiliar a saúde. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho de economia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Ivonete, que está aqui conosco. Eu, com muito carinho, chamo ela de professora, mas hoje ela é a nossa presidente do Conselho Regional de Economia. A Daina foi aluna dela, eu ainda não tive a felicidade de ser aluno da professora, mas tenho um carinho muito grande por conhecê-la há um bom tempo, e sei exatamente do trabalho que ela faz junto na área econômica aqui no Estado. Então, professora Ivonete, eu agradeço por essa parceria que nós começamos a construir desde sexta-feira passada, e hoje ela está sendo validada e iniciada com essa palestra, a qual nós temos 2 professores indicados que vão nos mostrar um pouco do cenário econômico atual, vão dar a tendência econômica dos próximos meses e vão mostrar um pouquinho na economia de que esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário atípico e que nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Antes de eu apresentar os nossos professores, eu vou apenas dar 2 informações para auxiliar na construção do debate. As 2 informações não são informações boas. Uma delas vai amanhã cair na conta dos municípios aqui do Estado, o Fundo de Participação dos Municípios, e como já ocorreu em março deste ano, com uma queda de 10% na arrecadação, amanhã a primeira parcela que vai entrar na conta das prefeituras já tem uma queda nominal de 15%. Se considerarmos a inflação do período, a queda é de praticamente 20%. Há uma diferença de um pouco mais de 25 milhões de reais. Então, esse primeiro dado já mostra o grande impacto econômico que nós estamos vivendo e, consequentemente, os grandes desafios que nós vamos ter para os próximos meses. Além disso, nós aqui da FECAM, além da parte política e institucional, que nós já solicitamos tanto ao governo federal, bem como ao governo estadual, pedidos e reivindicações que venham a auxiliar os municípios. No caso aqui do nosso estado, nós solicitamos a recomposição do ICMS, solicitamos a dilação de prazo com relação a pagamentos de financiamentos, solicitamos também que haja o adiantamento de pagamento de recursos na área da assistência social, saúde. Todas essas medidas já foram solicitadas ao Estado, mas, por outro lado, nós também precisamos fazer o acompanhamento dos recursos.
porque nós sabemos que diariamente os recursos que estarão entrando na conta das prefeituras será totalmente diferente do ano passado. Então, por isso, nós lançamos hoje um BI, que é um sistema online, onde todos podem ter acesso e vão acompanhar e podem acompanhar diariamente a arrecadação do ICMS e comparando a arrecadação de hoje com a arrecadação do ano anterior. Resumindo, nos 6 primeiros dias do mês de abril, a arrecadação de todos os municípios do estado no ICMS foi de 30 milhões de reais. Isso é 7 a 8% menor do que o mesmo período do ano passado, onde nós recebemos 37 milhões. A tendência é que isso se acentue para frente, podendo, então, chegar, como o próprio secretário de Estado falou na semana passada, a até 50% de nossa arrecadação. Então, nós estamos disponibilizando um sistema que, diariamente, os municípios podem entrar e acompanhar essa tendência de queda, já prevendo, então, as estimativas diárias de arrecadação. Bem, essas são as duas informações que eu gostaria de repassar, mas hoje quem vai fazer o debate com vocês são 2 palestrantes, a qual eles vão estar atuando e vão falar um pouquinho sobre o cenário econômico brasileiro frente à pandemia do coronavírus. Está aqui conosco a economista Bianca Lopes e também o economista Alexandre Flores. Antes de passar a palavra a eles, eu vou apenas ler o mini currículo de ambos, para que depois eles possam externar a devida apresentação. A Bianca Lopes é economista, consultora em economia e finanças na BL Gestão de Negócios. Ela é pós-graduada em MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. Foi vice-presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia, coordenadora de políticas públicas na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo de Rondônia, e foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia e presidente do Conselho Regional de Economia de Rondônia. Atualmente, ela exerce o cargo de consultora do Conselho Federal de Economia, o COFENS. O Alexandre Flores, ele é economista, formado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Finanças pela UFSC e atualmente ele é conselheiro do Corecon aqui do estado de Santa Catarina. Também ele é aposentado do Banco do Brasil, onde exerceu as funções de auditor interno, consultor e administrador de agência. Então, eu já me alonguei, né, e eu vou passar de pronto a palavra para os nossos 2 palestrantes, Bianca Lopes e Alexandre Flores. Fiquem à vontade. Oi, Bianca, seu microfone está desligado, por favor. Fique à vontade, Bianca. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Bom, como previamente já combinado com o Alexandre, eu vou iniciar a nossa fala aqui e posteriormente, então, nós estaremos nos complementando conforme os slides forem passando. Eu vou compartilhar aqui o material. Pronto. Como o Alisson já antecipou, nós vamos tentar, então, trazer o cenário econômico brasileiro frente à pandemia do Covid. Obviamente que eu e o Alexandre, nós temos bastante clareza em relação a dizer que nenhum número agora é possível ser calculado, qualquer número que a gente consiga trazer aqui em relação a esse cenário futuro são suposições, certo? Bom, agradecer a Ivonete, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui de Santa Catarina, uma grande amiga, pela indicação, e também trazer algumas informações externas, né? Ter um olhar de fora de Santa Catarina. Eu estou aqui há algum tempo, mas eu acredito que poderei trazer algumas contribuições para os senhores, para as senhoras, para vocês, em relação a de que forma eu vejo como o estado de Santa Catarina está se organizando, se organizou em relação ao combate a essa pandemia,
comparando em alguns momentos com os outros estados, né, da federação, e até mesmo o governo federal, né? Então, desde o momento que essa pandemia ela se tornou um problema global, a política econômica em todos os países vem tentado se mobilizar para reduzir o seu impacto tanto na vida das pessoas quanto na economia. E aí eu quero começar com esse slide, com essa tela, né? Até o ano passado, finalzinho do ano passado, a grande questão mundial que poderia causar alguns transtornos em relação à economia era a questão do Brexit na Inglaterra, essa guerra comercial. Esse debate, ele se dissipou de certa forma, a partir de dezembro, quando a China, então, anunciou a sua primeira contaminação. Então, essa pandemia é o primeiro fenômeno simultâneo, global e de grande gravidade que tem acometido o mundo ao longo da nossa história, né? Durante a história da humanidade, nós tivemos várias situações, tanto de guerra quanto de pandemia, mas que afetasse o globo terrestre como um todo, essa é a primeira vez. E aí eu trouxe, então, algumas considerações, né? Tem que haver a percepção de que não há como passar ileso por esse processo, né? Infelizmente, essa é a realidade de todos nós hoje. E eu penso que, enquanto gestor público, hoje nós estamos aqui falando para prefeitos, né? Esse é um grande desafio, né? Até porque nós não temos na história algo que nos subsidie nesse sentido, né? Apesar de que a cada grande problema que houve na história da humanidade, o mundo se reinventou de formas diferentes, instituições foram criadas para tentar, então, evitar que aquele processo que tinha acontecido anteriormente não se repetisse novamente. E aí, nesse cenário que nós temos hoje dessa pandemia, qual que é a tutela maior hoje? É preservar o capital humano, que é a vida. E na próxima tela eu vou tentar trazer um outro elemento para a discussão, que de tudo que eu tenho lido, que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado das notícias e dos debates, e até mesmo dessa questão, desse debate entre vida, entre isolamento e a questão econômica, ou vai morrer do vírus, ou vai morrer de fome, né? Tem um fator que precisa ser considerado dentro da visão econômica a respeito desse assunto. E meu entendimento hoje é para os prefeitos, né? Pensar além do curto prazo. Nós temos que pensar agora no ano de 2020, né? Quais serão as decisões, o que vai acontecer, qual o impacto depois que o Covid passar, né? Então, é necessário pensar agora no exercício de 2020, e não mais no trimestre, né? Obviamente que eu entendo perfeitamente a necessidade urgente dos gestores, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar, como os senhores viram, no governo do estado, lá de Rondônia, exatamente em planejamento e finanças públicas. Então, a gente entende a necessidade, as receitas dos municípios já vêm há alguns anos sofrendo grandes perdas, né? Isso com certeza tem impactado nas ações, tem dificultado o trabalho e o desenvolvimento de muitos gestores, se não de todos os gestores do nosso país, né? E mais do que nunca agora é pensar diferente, pensar de quais são as ações que podem ser tomadas para minimizar esse impacto tão grande, né? Que não tem, hoje ninguém consegue calcular isso, né? E principalmente para isso precisa haver coordenação, né? Estado, União, governos estaduais e municipais. Tem um erro ali, né? Na palavra. Reconstruir o país, né? Cada um de nós dentro da sua vocação, competência e contribuição. Eu tive a oportunidade de trabalhar
no setor privado, no setor público, voltei para o setor privado e eu sei da dificuldade que é essa administração de recursos, né? Mas agora eu entendo que a mentalidade de todos, principalmente dos gestores públicos neste momento, é reconstruir o país, né? Reconstruir as cidades, reconstruir as economias e já se antecipar para as ações quando esse tempo acabar. Quais ações efetivas o município pode tomar, já pode pensar para minimizar e para, quando tudo isso passar, consigamos, então, ter uma retomada da atividade econômica mais acelerada. E o estado de Santa Catarina, ele tem um diferencial muito bom, né? Eu até, inclusive, eu vi em uma apresentação de um colega da FACISC, de que aqui a economia catarinense ela se recupera 3 vezes mais do que o restante do país, né? Isso é uma percepção que eu tive, que eu tenho, e eu confirmo isso, né? Enquanto no resto do país, na crise econômica que nós tivemos nos anos anteriores, aí houve uma dificuldade maior, o estado de Santa Catarina ele conseguiu se recuperar mais rápido, né? E acaba sendo um modelo para todos os estados da federação. E isso eu acho muito importante que seja levado em consideração por todos vocês agora que estão na administração pública, que representam o estado, que é um agente do sistema econômico, e que tem agora, que vão ter mais ainda um papel fundamental para resolver esses problemas, apontar soluções, né? E liderar aí toda a sociedade nesse sentido de reconstruir a cidade, reconstruir o estado, reconstruir o país. Então, realmente um fenômeno que ele está acontecendo e, infelizmente, nós não podemos decidir não passar por ele, né? Uns vão sofrer um pouco mais, outros vão sofrer um pouco menos, devido à peculiaridade de cada município, ao fluxo de pessoas, mas todos, né, o país como um todo vai sofrer, o estado como um todo vão sofrer, e infelizmente, devido às políticas de repasse, todos vão acabar sendo impactados, né? Ou uns num grau maior, outros num grau menor, mas todos estamos todos estamos juntos nesse processo de recuperação da economia. E aí, o grande dilema econômico agora, né, de todos os prefeitos, dos governadores, dos empresários, da sociedade como um todo. Deixa eu só mudar aqui. Tá. Na economia, nós temos 3 fatores de produção principais, né, que é terra, capital e trabalho. Só que aqui eu trouxe 2, porque esses são os 2 que eles estão em evidência agora e estão na discussão, em todas as discussões em relação a esse momento que nós estamos passando. Então, nós temos o capital, que é o conjunto de estruturas que a sociedade dispõe para a produção, são os bens que são usados para produzir outros bens, eu trouxe aqui, né, custo de aquisição de máquinas, de prédios, de equipamento. E um outro fator de produção, que é o capital humano, né? Esse é um capital que ele é mais difícil de se ter um capital humano de alta qualificação, de qualidade, porque demora anos de experiência, você precisa agregar aí conhecimento, estudo, conhecimento técnico, conhecimento intelectual, científico, prático, teórico, e são as vidas, né? São as nossas vidas, são as vidas das pessoas. E eu falo isso eu tenho trazido esse capital humano, né, para o debate também, porque perder um cérebro hoje, perder um profissional qualificado ou uma indústria perder grande parte dos seus trabalhadores por causa de uma infecção, né, por causa dessa contaminação, ela vai ter um impacto
muito forte e severo na própria atividade econômica, né? Isso falando no setor privado. E quando a gente vem para a esfera governamental, também, né? Formar um profissional hoje, vocês que são gestores públicos, vocês sabem a dificuldade que é formar uma equipe que entenda da administração, da legislação, que entenda dos processos, dos procedimentos públicos que devem ser observados para que todos sejam protegidos, todos os getores, todos os CPFs sejam protegidos. E aí, de repente, se tem uma perda em massa desse capital humano, né? Então, esse é outro fator também que precisa ser considerado. Então, eu trouxe aqui para o dilema econômico, porque tem se separado, né, vidas e tem se tirado o fator trabalho, o fator ser humano do debate econômico, né? E eu quero trazer, então, para dentro desse, é um dilema econômico, sim, porque de um lado nós temos o financeiro, mas do outro nós temos um outro capital que é extremamente relevante para que o sistema econômico ele funcione, né? E numa sociedade hoje, apesar que no Brasil nós temos um número imenso, tínhamos, né, um grande número de desempregados e essa massa de desempregados agora vai aumentar, já está aumentando. Quando tudo isso passar, e as economias elas começarem a crescer novamente, ter retomada da atividade econômica, a mão de obra ela conta e ela pesa, né? Porque quanto menor a quantidade de trabalhadores disponíveis qualificados, maior é o salário, né? Aí entra a lei da oferta e da demanda e isso impacta diretamente no custo de produção e no preço final dos produtos. Deixa eu só ver aqui. Ah, sim. Bom, e aí nós temos então duas situações agora, né? Duas missões importantes, cenário global. Primeiro, que é o objetivo 1, que é salvar vidas, e o segundo, que é preservar, né, emprego e renda. E aí eu quero passar para o Alexandre, para ele complementar. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos novamente. E como já foi falado por vários aí, a Bianca salientou muito bem, a gente está vivendo uma situação inesperada, né? Uma situação atípica de todos os sentidos e que por muitos anos nunca tem acontecido de tamanha magnitude. Então, assim, nós vivemos também num mundo cheio de informação e desinformação, né? Então, essa agilidade que tem das coisas, ela, às vezes, nem sempre contribui plenamente, ela acaba até atrapalhando um pouco, né? A questão dos objetivos, a gente colocou em 2 objetivos ali, o 1 e o 2. Salvar vidas, até pela forma de que, como nós vamos preservar esse capital humano, né, que já foi falado pela Bianca, né, e como é que nós vamos conseguir manter a população com uma certa estabilidade emocional, né, que possa depois voltar até a ter uma vida normal e produtiva. Então, essa decisão, ela é uma decisão muito complicada para o gestor, principalmente o gestor público, que ele tem abaixo dele toda uma sociedade, que era um município, na esfera federal, estadual, e ele tem que decidir por aquilo que ele acredita, né? E, na verdade, não há um consenso, né? Não há um consenso, nem na nossa casa, às vezes, há consenso quanto à velocidade da parada do isolamento que foi, do tempo que está durando, né? O tempo que vai durar e qual é a forma de liberar isso. Então, não tendo esse consenso, fica muito sobre as equipes técnicas que estão assessorando esse gestor, né, para ele poder justamente tomar as decisões dentro daquilo que vai uma linha de coerência mais adequada na visão técnica, na visão da assessoria e principalmente na visão dele, né? O isolamento aconteceu, não tinha como não acontecer, né? A gente se vê que no mundo inteiro foi feito dessa forma, alguns começaram mais cedo, outros mais tarde, mas a prática do isolamento, ela foi inevitável, ela era
necessária e eu acredito, da minha visão, de que ela foi até tempestiva aqui no nosso país. Tá? Agora, a questão dos remédios, a dosagem desse remédio, ela pode variar um pouco, né? A forma disso. Por que foi necessário? Todo mundo já discutiu esse assunto, é que, na verdade, não é porque o isolamento ia fazer parar o vírus, é que o isolamento nos daria tempo para nós adaptar a capacidade de atendimento da saúde pública, né, para a população, para poder identificar, fazer o volume, porque na velocidade que veio, ela poderia e trará realmente, se não tiver nenhum tipo de ação, um caos no sistema público de saúde ou no sistema de saúde de qualquer país, né? Então, isso era necessário. Em função disso, também espera-se que a velocidade do vírus seja diminuída, né? E aí aquela curva que se fala tanto, ela seja achatada, né? E nos dê capacidade de resposta aos atendimentos que se fizer necessário. Tá? Nesse meio tempo, o que o Estado está fazendo? O Estado, os hospitais, de modo geral, também. Estão se preparando, né? Com equipamentos, com técnicas, está saindo medicações, e tudo em prol da recuperação ou do atendimento mais eficaz para que todos saiam ganhando com isso. Então, assim, o isolamento foi necessário, era impossível não acontecer, né? Nós temos que considerar também que o aspecto cultural da nossa população como um todo, ela não está acostumada com isso. Então, convencê-los disso, às vezes, tem que cair medidas um pouco mais rígidas, para que a pessoal realmente fique. Tá? O equilíbrio entre sociedade e economia, que foi falado também, já iniciado pela Bianca, esse equilíbrio é o que se busca. Né? Agora, a dosagem. Em que momento sair? Aquela cidade não pode sair um pouco antes, a outra não. Isso tem que ser avaliado, ajustado. Talvez se errar um pouco, mas a gente tem que trabalhar com essas hipóteses de ter que retornar algumas medidas, tá? Justamente para Alexandre, Oi. eu queria só complementar essa sua fala aí rapidinho. Em relação a esse equilíbrio econômico, né, entre voltar às atividades econômicas e combater o coronavírus através das medidas de isolamento. O que eu percebi, que eu vi, na verdade, foi de todos os prefeitos, de grande parte dos prefeitos nos outros continentes, foi de que quanto mais rápido vencesse o vírus, mais rápido se daria, então, essa retomada da atividade econômica. Era isso. Justamente, eu também vi muitos que defendem isso, eu concordo também, porque no momento que a gente consegue achar formas de reter a evolução e tratar a parte da saúde, cria um ambiente emocional, um ambiente junto à população, de que o retorno se dá com mais segurança. Então, isso é muito importante realmente. Tá? Não há uma medida, talvez eu não vi, né, nenhuma medição justamente nesse dizer se apertar mais ou apertar menos vai dar o resultado maior ou menor. Mas eu acho que essa avaliação ela tem que ser constante, né, e tem que ser considerada muito importante os dois lados, buscar o equilíbrio. Na questão do preservar a economia, né, do objetivo 2 está listado ali na nossa tela, preservar a economia, emprego e renda, é justamente isso que é a segunda parte do problema que está sendo avaliado pelos nossos governantes e a necessidade toda, né? Planejar e propor e implementar ações que possam alavancar ou dar condições de um retorno um pouco mais eficiente e a economia recuperar com mais eficiência. São várias medidas. Nossos governos, o nosso governo federal e estadual já lançaram algumas medidas. Se vão ser suficientes, ainda não dá para saber, mas o volume foi expressivo. Eles tiveram esse tempo de isolamento e com
algumas réplicas de outros países, de informações, fizeram ações com bastante detalhamento e abrangendo, no primeiro momento, boa parte da cadeia produtiva e também da questão da população em termos de economia, emprego e renda, né? Então, eu acredito que essas propostas que aconteceram, tá, veio a calhar, veio dentro de um direcionamento prevendo justamente estimular a economia, não deixar cair tanto, né? Não deixar uma depressão, inclusive, da população por falta de renda, por falta de não saber o que fazer, dá para eles um tempinho para poder buscar o retorno com um pouco mais de segurança. Tá? Nesse meio tempo, claro, tem que criar protocolos que assegurem o retorno da atividade com segurança, né, com o menor risco de contaminação. E minimizar com isso o medo das pessoas, o medo ao contágio e o medo pela insegurança da economia ou de não ter o emprego na sequência, né? Na questão de retração econômica, depois na tela seguinte, isso, por favor, Bianca, né? Nós temos ali o impacto econômico das medidas restritivas, né? Já se falou, a retração é inevitável, ela é mundial, né? Não temos como avaliar o quanto vai ser, mas ela existe e vai ficar por um período nos ajudando, nos incomodando, né? Não sei se a Bianca quer falar nesse ponto aí um pouco. Eu quero só complementar aqui. Bom, primeiro que em relação a essa previsão do PIB mundial aqui, essa projeção é do Brasil, faltou essa informação aqui, tá? Não é do mundial, esses números são do Brasil. Em relação a essa retração econômica, eu li algumas coisas, algumas análises de alguns economistas, enfim, de quanto seria a queda do PIB mundial, né, da atividade econômica. E aí os números aproximados chegou perto da informação que o Alisson trouxe aí, né, de 50%. Então eu quero trazer, não é um número, não é certo, não é exato, mas eu achei interessante que acabou coincidindo, né? Alguns economistas de algumas escolas aí no mundo já têm trabalhado com esse número, né, de uma queda aí de quase 50% no PIB mundial. Então, realmente é metade do que hoje nós temos, e você reduzir, então, uma receita e uma arrecadação pela metade vai exigir muito do gestor público neste momento, vai exigir muito dos gestores privados neste momento também, e da sociedade como um todo, né? Um novo padrão de vida, são os novos componentes de gasto que precisam ser analisados, estudados e reconstruídos aí, né? Se esse número realmente vier a acontecer. Assim, na questão da retração e na retomada, né, vão ter que conviver muito com essas situações, né, de uma recessão, né, mundial, que vai gerada pelo desemprego, pela perda financeira, quebradeira de empresas, né, e vai afetar toda a cadeia produtiva. E isso, para o poder público, entendo que vai ser uma situação bastante complicada, porque ao não ter na iniciativa privada o respaldo que a população busca para os seus empregos, aonde eles vão? Eles vão buscar no poder público o respaldo que eles precisarem, porque eles vão precisar morar, comer. Então, o que acontece? O nosso país é um país pobre, então é um país que precisa, a população de baixa renda, ela é muito grande, então ela vai onerar no sentido de buscar recursos, né, para a sua subsistência, para a sua permanência nas cidades, junto aos municípios, ao Estado. Então, isso é uma coisa que os municípios, seus gestores, vão ter muito forte já a partir das primeiras liberações, primeiro mês e meio. Eu acredito que, passado o primeiro impacto dessa liberação de recursos que aconteceu, né, e se a resposta não for uma velocidade muito boa na iniciativa privada,
o Estado vai estar com essa onda de atendimento à sua população bastante complexo. Vai estar bastante demandado nesse sentido. E aí vem aquilo que foi falado pelo Rui, acho que foi no começo, né? Que o pelo Alisson falou da antecipação, estão solicitando a antecipação de vários recursos pelo governo do Estado, pelo governo federal, mas ao antecipar, lá na frente vai faltar também, né? Então, resolve agora, mas gerir os seus recursos, menos recursos, vai ser bem mais longo, né? Porque uma vez que adianta, no final, na frente desconta, né? Então, eles vão ter uma dificuldade e vão ter que ter um rigor muito sério na questão da administração desses recursos. Tá? O aumento do risco do Brasil está ali, né? O que acontece? Os investimentos internos e externos vão diminuir, né? Porque já existe uma falta de dinheiro no mundo, né? E o risco Brasil sempre é uma coisa que afeta na decisão de investir, tanto interna quanto o investimento externo, que ou deixar de vir por um período, né? Se manter uma situação como já vinha antes, né? Balança comercial, volatilidade no preço dos produtos, emprego e renda. Bom, a balança comercial, vai haver uma diminuição do comércio internacional, né? Porque te vê ali, por exemplo, Itália, se prevê zero de crescimento, zero de crescimento, foi que eu vi, isso mesmo, né? E outros países da Europa também sofrendo muito, né? Então, as nossas exportações, nosso comércio exterior vai ficar muito delicado. Os Estados Unidos, com um desemprego alto, também deve acontecer isso, com mais estímulos que eles façam. Então, a balança comercial vai ficar deficitária, vai ficar com muitas dificuldades e o nosso exportador vai ter essas dificuldades, né? Porque esse comércio vai diminuir bastante. E Alexandre, posso complementar em relação à questão da balança comercial? E quando se trata do estado de Santa Catarina especificamente, eu vejo como mais positivo do que negativo. Eu li algum boletim que falava em relação a essa questão do impacto no balança comercial, e a área que mais vai sofrer é a questão da mineração, né? E a gente tem isso muito forte lá no estado de Minas Gerais, no estado do Pará, um pouco ali no estado de Rondônia. Em contrapartida, o estado de Santa Catarina ele é muito forte na exportação de alimentos, né? E alimentos ele é um item de subsistência básica. E eu até coloquei ali substituição de parceiros comerciais, que isso também pode ser positivo. O mundo, após coronavírus, ele pode haver trocas, né? Substituições. Então, também olhar com essa oportunidade. E aí, o prefeito, a prefeita, ela vai ser fundamental nesse processo de ajudar os produtores, né, de fazer um levantamento da cadeia produtiva do seu município, da cadeia produtiva, do consórcio. Aqui tem os consórcios de municípios, que eu acho isso muito interessante, funciona no Brasil, e eu acho isso muito importante. Então, assim, os prefeitos já se anteciparem nesse quesito, né? De que forma aquilo que é produzido aqui na minha cidade, da cadeia produtiva aqui, né? Do meu entorno aqui, do meu município, ele pode estar, então, participando desse processo internacional, né? De comércio. É isso. Exato. Buscar qual é o perfil, né, econômico da sua região, né? E tentar ali auxiliar, né? Nas demandas que vão acontecendo e também no incentivo à produção e a comercialização desses produtos, né? Porque a ajuda governamental vai ser muito importante também para que todos saiam ganhando, né? Na questão de emprego e renda, logicamente que o desemprego vai afetar e vem com isso a inadimplência, a baixa
volume de vendas, atenção mais ao prioritário, ao necessário, menos às compras de comércio de coisas não tão relevantes ou não tão prioritárias, né? Então, isso são impactos que nós vamos sentir, com certeza. Inadimplência é uma coisa que deve acontecer, né? Mesmo com essas medidas que foram de postergar pagamentos, postergar cobranças, postergar não incidência de juros, mas tudo tem um limite, né? As pessoas, quando vão perdendo renda, elas têm que identificar o que pode pagar, né? E, ao mesmo tempo, diminuir o consumo daquilo que não é tão essencial, né? Quanto a tendências, né? Tendência que vem na sequência agora, né? Cenário, não dá para a gente, foi até a Bianca abriu a palestra falando sobre isso. Qualquer coisa que a gente venha a dizer agora pode amanhã não valer, né? Porque se falava em dezembro, por exemplo, na metade do ano se falava num PIB bom, 2%, 3%. Chegou a 1 e pouco, 1,1. Se falava em crescimento para 2020 em dezembro, né? E agora já se fala e se aceita um PIB negativo, expressivo até, comparado com a previsão de 3 meses atrás de ser positivo. Então, a resposta ao combate a essa recessão que está prevista, está vindo, é que vai poder nos dar algum norte mais adiante. Por enquanto, é difícil falar em qualquer número, né, em relação às recuperações da economia no país ou no município, né, no estado, né? Eu vejo assim. O que nós temos de ponto forte aqui no estado, nas tendências para Santa Catarina? A gente identifica, tem vários pontos, mas a gente identificou alguns aqui, que é a diversidade econômica. Isso foi ser um diferencial que nos levou, em outras crises, em outros momentos, crescer acima da média dos demais estados do Brasil, né? Então, isso favorece muito, tá? Até lembrando bem que foi para a Bianca a questão dos grãos, né? Nós temos grãos e agricultura, a questão do oeste ali, que tem muito comercialização de aves e suínos para exportação. Isso faz com que movimenta toda uma cadeia, né? Tanto a agricultura quanto a agroindústria, e também nós temos polos fortes, né? Metal mecânico, cerâmica. Então, a nossa economia, que vocês, prefeitos, sabem muito bem, ela é bastante diversificada, e a diversificação vai ajudar o estado como um todo, né? Os municípios vão talvez focar na sua expertise, naquilo que é da economia local, talvez sofra um pouco mais, um pouco menos com outros, mas o estado como um todo ele vai ter um ganho com essa diversificação, tá? A questão do potencial exportador e agroindustrial, isso é um diferencial. Existe uma crise mundial, né, que eu botei a atenção embaixo, né, pode comprometer exportações, mas o câmbio alto, como está hoje, por exemplo, favorece, né? Então, talvez algumas coisas se complementem, se completem, no sentido de que perde um lado, mas se ganha do outro, né? Porque talvez com a crise lá fora, a demanda seja menor, né? Tem alguns países que vão demandar, vão talvez incentivar mais internamente, criar algumas barreiras. Então, isso pode interferir no volume, mas talvez se ganhe com um câmbio um pouco mais favorável, tá? Nós temos aqui no estado uma experiência de trabalho cooperativo. Eu acho que isso é importante, porque isso vai auxiliar as comunidades, a iniciativa privada, a levantar mais facilmente a sua cadeia produtiva, tá? E a questão cultural de conhecimento, habilidade, atitude da população, isso também é quase que um dos fatores mais importantes, porque o povo catarinense ele tem por tradição ser um povo trabalhador, um povo que estuda e que busca, ele é ambicioso no sentido
de buscar oportunidade de empreendedorismo. Então, isso é um fator forte que eu acho que, se bem trabalhado pelos municípios e pelo Estado, no sentido de formação e incentivar a formação de mais pessoas nesse sentido aí, eu acho que nós vamos ter um ganho muito forte. Tá? Nos setores com possibilidade de maior impacto, tá? Acreditamos que todos vão ser impactados, mas já se vê claramente que a questão do turismo, a cadeia associada a ele, que é hotéis, restaurantes, toda essa parte de lazer, né? Toda essa parte de serviços voltado para o turismo, essa está sofrendo muito, isso aí estatisticamente está acima, está liderando as quedas, né? De expectativas de receita e tudo mais. Esse pessoal que lida com isso vai sofrer bastante. Aí uma atenção muito especial dos nossos governantes para que eles tentem, de alguma forma, ajudar na divulgação, para que as suas criem para que eles possam ajudar esse setor a se alavancar novamente. Né? Em Alexandre, tem algumas perguntas, eu acho que a gente poderia já ir respondendo nos próximos slides, né, que ser bem relacionado à questão do desafio do setor público, e até porque o nosso tempo está se esgotando. Então, se quiser fazer essa parte iniciando ali, da pergunta, pode ficar à vontade também. Abre para eles aí, Di. Ah, tá. Bom, então eu vou continuar aqui, vou passar os slides, né? Bom, setor público, as dificuldades que todos os senhores já sabem, essa diminuição na arrecadação, que ela vai acontecer, já está acontecendo, inclusive, aumento das despesas com saúde e assistência social, inclusive tem uma pergunta aqui, né? Podem falar do impacto econômico nas questões sociais? Bom, da experiência que eu tive no setor público, em planejamento, eu sei da dificuldade que é trabalhar questão de assistência social, né? Então, assim, vai ter o cuidado do gestor, e especificamente nessas áreas, né? De olhar para essa pasta dentro do município, para que ela não fique tão desassistida, porque saúde pública é uma despesa imensa, e tem uma outra também que eu quero agregar aqui, que é a questão da segurança pública, né? Mais pessoas desempregadas, isso aumenta a violência, né? Então, também aí cabe mais ao governo do Estado ter que ter um olhar mais específico em relação à segurança pública dos municípios e para os gestores municipais também. E essa diminuição da capacidade de investimento que já vem acontecendo há muito tempo, né? Então, e agora, né, mais ainda. Mas, de qualquer forma, eu penso que o governo, na medida do possível, os gestores conseguirem realizar algum investimento, alguma obra pública, isso de alguma forma, isso gera, né, atividade econômica, faz com que gere emprego, com que o comércio, pelo menos da construção civil, funcione, e outras indústrias diretas, né, e prestação de serviço também, direto e indireto, a obras públicas. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Desafios, gestão da crise. E se eu posso deixar aqui um direcionamento para os prefeitos, para os gestores, e, enfim, para quem está aqui representando a administração municipal, no sentido de focar, sim, na questão da saúde pública, de como gerenciar toda essa situação de evitar a contaminação, de promover assistências de saúde, de atendimento nas unidades hospitalares, mas também aproveitar a equipe que já tem, equipe da parte de planejamento, da parte de orçamento, da parte de finanças, que pensa políticas públicas e já começarem a antecipar ações, né, que possam ser, então, implementadas quando acabar esse período de contaminação e quando, né, o último aí se curar e, enfim, e zerarmos essas contaminações por esse vírus do Covid-19. Então, né, trabalhar em duas frentes. Um lado dessa questão
da saúde pública agora, em como preservar vidas, a tentar administrar para que o impacto econômico seja o mínimo possível, e de uma outra frente, então, 3 frentes, na verdade, já pensando quais ações serão tomadas pelo município, e aí incentivo, programas, quais são as atividades, fazer um levantamento da atividade econômica do município, dos municípios vizinhos, ali da região, né? E de que forma, então, pode ser retomada a atividade de uma forma mais rápida, né? Seleção de investimentos prioritários, coordenar essas ações entre os entes federativos, buscar ainda no governo federal o que tem no orçamento lá para que possa ser, então, buscado, captado, para, então, quando acabar a crise, então, conseguir ter recurso para implementar essas ações, né? Investimentos prioritários, e aí foco, então, em investimento. Bom, eu falo aqui com colegas, né? Já fui servidora pública, assim, focar, né? Então, fazer ações coordenadas, né? Buscar investimentos e recursos para implementar aqueles setores ou aquelas ações que vão trazer um resultado mais rápido para a sociedade como um todo, para a comunidade, para o município, fazer com que ele tenha uma retomada do crescimento mais rápido, né? Foco nas ações de inclusão social, isso, assim, é muito importante, porque está totalmente ligado à questão, no curto prazo, de segurança, né? E no longo prazo do capital humano, né? Porque aí você tem educação, você tem diminuir a pobreza, tudo isso impacta, então, no capital humano que o Estado, que o município vai estar formando para daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando as crianças tiverem idade produtiva, né, a sua idade economicamente ativa, a questão da mulher, questão do idoso, questão, enfim, várias questões aí que precisam ser consideradas, né? Austeridade e controle de custo. Infelizmente, eu trabalhei em 2 reformas administrativas lá no meu estado, e tem que cortar. Não tem outro caminho, tem que cortar, né? Então, ver aí de que forma cada gestor pode estar reduzindo, né, a máquina, reduzindo enfim, as despesas, e para poder, então, focar naquilo que realmente é importante neste momento e que será importante no pós-crise, né? Lembrando que a gente não está pensando no trimestre, agora pensar no ano de 2020, né? Rever e renegociar contratos na administração pública, aí tem que ver quais serão os custos para isso, né? Se tem que alguma lei que ampara, porque rever, renegociar, até suspender contratos pode significar custos maiores para o Tesouro Público. Bom, a pergunta, os municípios... Complementar, Ivonete, Bianca, desculpe. Assim, então, quando se fala em planejamento, olhar o foco, fazer coordenar ações com entes federativos, eu diria o seguinte: planejamento importantíssimo, que os gestores se debrucem em cima do novo orçamento que eles terão, tá? E, de repente, esquecer tudo que está planejado, ou quase tudo que está planejado para 2020, até por ser um ano eleitoral, que realmente o planejamento ele inclui muitas coisas que são necessárias ou desejáveis, e olhar com o orçamento novo, que é a previsão que tem, e quais as necessidades que eles vão precisar atender de início, e refazer todo o planejamento deles com esse foco em cima do que é prioritário, do que são ações para o benefício da comunidade. Trabalhar muito com a questão de cooperativismo, até de consórcio entre os municípios vizinhos. Buscar parceria nos municípios vizinhos, no sentido de eles buscar soluções que sejam adaptáveis àquela região, né? E talvez o município, ou 2 ou 3, se unindo, né, independente da corrente política, eles possam economicamente se viabilizar. E depois, na frente, eles fazem a questão, voltam a fazer as suas escolhas. Mas, nesse momento, talvez, trabalho de forma cooperativa, de uma forma de consorciado, eles possam suprir algumas carências que eles vão ter, com certeza.
Ou seja, vão ter que se reinventar e fazer um planejamento com o novo orçamento que vai estar à disposição. É basicamente isso que eu dou de sugestão nesse momento. Por favor. Bom, eu acho que agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Bianca e Alexandre, nós temos algumas perguntas aqui no chat, acho que a gente poderia ir respondendo por ali, pode ser? Bom, por mim pode ser, só que eu não estou conseguindo visualizar, porque eu estou no celular, né? Mas não eu vou ler aqui, por favor. A Cláudia, ela está perguntando, para os municípios onde as atividades principais são o serviço e a indústria, o que pode acontecer para esses municípios onde tem a preponderância da atividade de serviço e indústria? O que essa crise pode ocasionar para esses municípios que têm essas principais atividades econômicas? Bom, pode responder. É difícil, né? Dizer o que vai acontecer, mas inicia, por favor, Bianca, pode ficar à vontade. Bom, não sei especificamente qual município, né? Assim, o levantamento que eu tenho em relação aqui é bem diversificada a atividade industrial aqui em Santa Catarina, mas ela tem preponderância na área de alimentos, né? Alimentos, eu creio que ele é um setor que se for o setor de alimentos, ele vai ser um setor que vai ser pouco afetado. Área de serviços, será que seria eventos, né? E exatamente, não sei especificamente como que seria. Serviços, ela vai dependendo da área de serviços, ela vai ter um impacto maior. Por exemplo, eventos, turismo, a parte de restaurantes de gastronomia, enfim, isso aí vai ter que ser repensado, e aí existem modelos bem interessantes no mundo que talvez possam ser implementados posteriormente, e aí eu vou deixar aqui para pesquisa economia criativa, né? Então, nós temos alguns municípios, algumas cidades no mundo que já usaram, implementaram essa questão do turismo, usando essa teoria da economia criativa. A própria Disney, Las Vegas, enfim. Então, isso pensando num pós-crise, né? Eu acredito que nossa vida vai voltar ao normal, né? As pessoas vão voltar a ir para os restaurantes, as pessoas vão voltar a viajar, elas vão voltar a ir para os hotéis e realizar eventos quando isso acabar, né? E é preciso, então, estar focado ou pensando, por exemplo, na área de eventos, né? O que vai prevalecer quando nós vencemos essa etapa do coronavírus, dessas contaminações, né? Que tipo de serviço as pessoas vão ter vontade de participar, enfim. E aí, então, é buscar e pesquisar e tentar encontrar uma alternativa diferente, né? Quer complementar, Alexandre? Nesse sentido da indústria e dos serviços, alguns economistas e alguns periódicos que eu tenho lido, eles falam que a questão da indústria ela vai sofrer bastante, principalmente aquela que não são de produção de bens essenciais, como a falou, de alimentos, por exemplo, nem tanto, mas outros bens de bens duráveis que não são obrigatoriamente necessários à sua atualização imediata, isso vai ser postergado. Então, vai sofrer um pouco mais, me parece, né? Fala-se até que na questão da indústria se fala um valor negativo de menos 4%. E contrabalanceando a parte do comércio, né, e dos serviços e a agricultura, que talvez a agricultura, a agroindústria, ela poderia responder um pouco mais positivamente. Mas os serviços também, de aqueles serviços não essenciais, como eu falei no início, a questão de bares, turismo, isso aí vai sofrer bastante. Se a cidade tiver um forte, nesse tipo de serviço, uma arrecadação significativa, um forte, como é que diz assim, uma tendência, fixado muito esse tipo de serviço, pega assim o litoral nosso aqui de Santa Catarina, que tem a questão de turismo muito forte, esse vai ter um impacto um pouco maior
do que outros serviços necessários. Alguns serviços não vão deixar de existir. O serviço de advocacia, contador, essas coisas assim, vão sofrer um pouquinho mais menos, né? Mas esse aqui especificamente vai ser bem provável que sejam adiados. Pensar em economia solidária, colaborativa, momento de estimular as potencialidades de cada município, gerando assim desenvolvimento para todos. Bom, eu sou adepta da economia solidária, da economia colaborativa. Eu acho que ela funciona, eu acho que ela movimenta vários setores e ela movimenta muita economia, muita atividade econômica e principalmente ela dá oportunidades, né? Oportunidades para as pessoas menos favorecidas, não só na questão financeira, né? Além da questão financeira também na questão educacional, na questão do conhecimento, da qualificação. Então, isso é extremamente importante, incentivar. Eu penso que os municípios, os gestores municipais e as pastas, elas podem pensar em alternativas nessa questão da economia solidária, né? Como capacitar, até mesmo o Alexandre falou aqui da agricultura familiar, do pequeno agricultor, de que forma, então, eles podem estar sendo ajudados, eles podem estar sendo instruídos, eles podem estar sendo qualificados ou melhoria no seu processo de produção, né? Então, é importante pensar nisso. E também a grande massa, né, de pessoas que vão ficar desempregadas, que vão estar procurando aí alguma forma de obter renda, provavelmente na informalidade, com algum tipo de trabalho, talvez manual, artesanal, enfim. Então, as associações, as instituições, né, a própria FECAM, fazendo parcerias com as outras instituições, com os conselhos de classe, né, para empresas, enfim, para ajudar, então, essa camada da sociedade, da população que vai precisar de um norte, que vai precisar de ajuda, que vai precisar de um direcionamento. Então, isso também precisa ser pensado, eu acho muito importante, e vai ajudar, né? Pode alavancar, inclusive, a economia de muitos municípios. Até campanhas incentivando o consumo local e preferência por produtos e serviços da comunidade. Isso, um ajudando o outro, né? Isso aí alguns municípios já vinham fazendo, em outras épocas eu vi acontecer, incentivando o consumo interno, ao invés de buscar em lugares outros, né? Buscando ali que, de repente, algum tipo de incentivo, se for possível, mas com campanha nesse sentido, ajude a comunidade, né? E isso vai ajudar a fortalecer a comunidade. Muitos se alavancaram, muitos municípios já, em outras oportunidades, não tão grandes que nem essa, conseguiram uma melhoria de renda per capita do municipal muito forte, aonde o incentivo era primeiro vamos ver se temos em casa e depois buscar mais longe um pouco em outros municípios. Isso é uma alternativa que pode ajudar, como eu falei, cooperativismo, consórcio, município, buscar esse tipo de coisa, são soluções caseiras que pode ajudar muito. E eu quero só complementar, Alexandre, quando se trata assim, de economia solidária, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, né, visando a qualificação, enfim, de alguns grupos sociais, e tinha alguma participação em alguma atividade, desenvolver uma pequena atividade econômica, comercial, pensar na qualidade desse produto, né? Ajudar esse pequeno empreendedor, esse informal, a oferecer e fazer e criar produtos com qualidade para que seja atrativo para o consumidor e que ele consiga, então, comercializar, né? Ter um interesse do público para que o público que ele consiga comercializar e que o público tenha interesse em estar adquirindo, né? Dependendo do produto que for. Nossa! Vou deixar só para você, Alexandre. Estaremos retroagindo no processo da globalização? Bom, eu vou começar, o Alexandre termina. Bom, eu tenho lido bastante que a tendência mundial das economias é desenvolver um olhar mais interno, né, mais para dentro da sua própria economia. Por isso,
algumas percepções aí de que o comércio mundial vai diminuir, né? E aí pode ser uma resposta, né, nessa questão de retroagir no processo de globalização, porque as economias estarão mais voltadas para dentro, né, do seu país, da sua nação. Então pode ser que haja, não sei, um retrocesso, mas talvez uma pausa, né? Exatamente. Eu acho que não é o retrocesso, não. É uma nova maneira de ver as coisas. Eu acho que ninguém vai deixar de buscar aquilo que realmente quer, se for o caso fora. Mas por que não incentivar, buscando a qualidade, como você já falou bem antes, incentivar que o empreendedor, né, desenvolva habilidades, que produza coisas com mais qualidade, melhore a qualidade do que oferece, mas não, acho que não chega a ser um retrocesso, mas é uma nova maneira de ver e de buscar na solidariedade, no comércio local, soluções que talvez antes não eram pensadas. Não vai proibir, mas vai dar uma melhoria bastante forte se tiver um incentivo nesse sentido. Mais perguntas? Nós temos uma pergunta aqui em cima, que é o do Lei Alexandre. Ele faz uma indagação no sentido de que foi solicitado um pleito ao governo do estado para recompor a queda do ICMS, que naturalmente vai ocorrer neste ano. E se o estado tem da onde retirar, qual é a fonte que ele vai usar para fazer essa complementação junto aos municípios por meio dessa queda de arrecadação. Lembrando que a União emitiu uma medida provisória onde indica que vai fazer a complementação da queda do fundo de participação dos municípios. Então, nós temos dois cenários dados, né? Um governo federal indicando que haverá essa recomposição e estamos solicitando que o governo estadual também o faça. Sabemos que o governo federal possui alternativas e fontes de financiamento. E temos que também, e a pergunta é, como é que o governo estadual vai fazer e se tem condições de fazer essa recomposição? Olha, a questão toda hoje é que tanto o Estado, o federal, se endividou para poder fazer essas medidas todas que estão por aí, né, acontecendo. O Estado, com algumas benefícios que teve também, mas ele também não tem, me parece que não tem folga de recursos, né? Isso aí vai ter que ser feito, imagino eu, com muito estudo, não deve ser uma coisa imediata, né, embora seja necessário, né, mas eu acredito que vai ter que ser num segundo momento, tá? Não tão imediato, a não ser que, tomara que eu seja errado, né, mas eu vejo que há uma dificuldade muito grande, porque o Estado também está passando por uma questão financeira delicada, né? Isso que Santa Catarina está melhor que muitos outros, né? Mas eu acho que o pleito é válido, né? E eu acho que tudo que puder ser conversado e ajustado tem condições de evoluir. Agora, fontes de recursos, elas estão escassas. E com a baixa da arrecadação, que está certa que vai acontecer, até se foi citado no início, né? Menos 8% no período, você levantou um dado que trouxe na comparativo, né? Que pode chegar a 20%, se eu não estou enganado, falou isso, né? Isso aí compromete não só o Estado, como também a federação, né? E, então, isso tem que ser muito bem ajustado, porque tem toda a questão da legislação também em cima disso, né? Que se um ceder o recurso para outro, vai faltar na outra ponta, né? Então, tem que ver tudo isso aí, como é que ficaria até a questão legal, né? Em cima dessas aberturas. O momento permite muitas exceções, né? Mas a gente sabe que um dia virá a conta, tem que ver como é que vai ser essa cobrança mais adiante.
Temos mais uma pergunta da Cláudia. O que vocês acham do Plano Mansueto, que está em iminente aprovação no Congresso, e se ele vai auxiliar nesse momento? Eu tive lendo isso aí hoje à tarde, até, do Plano Mansueto, e eu vejo o seguinte, alguns já dizem que deveria ficar para mais adiante, por causa justamente dessa... que tem muitos, como é que diz, os pré-requisitos que eles pedem, né? Alguns podem ser atendidos, inclusive por causa da questão específica que estão vivenciando, mas eles têm receio de que isso abra abre uma porteira para frente, mas de não ter aqueles pré-requisitos atendidos, né? Porque o momento ele sugere algumas exceções, mas existe uma corrente de que não deveria ser nesse momento. Eu, particularmente, acho que poderia também, a exemplo do que eu falei antes, poderia também ser postergado essa decisão para mais adiante, essa votação, essa aprovação, mas para mais adiante. Tá? É um plano interessante, é um plano que os municípios estão pleiteando, boa parte deles, mas eu não sei se isso é conveniente nesse momento. Bom, eu também, na verdade, apesar de achar válido, precisa discutir essa questão, né, dessas dívidas dos municípios, enfim, mas eu creio que agora não é o momento talvez mais adequado, porque não se sabe exatamente o tamanho do rombo, né? O fundo desse poço aí, nós vamos saber mais para frente, né? E aí já se antecipar, tomar uma decisão está sendo tomada de uma forma um pouco, eu acho que antecipada, né? Não tem ainda, enfim, a gente não sabe exatamente qual vai ser o tamanho do prejuízo financeiro aí que todos teremos, principalmente o Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado em todas as esferas, né? Então, eu acredito que seria muito melhor, né? E, inclusive, beneficiaria muito mais os municípios se essa discussão fosse feita num momento mais para frente. Não estou falando no ano que vem, mas passarmos um pouco essa crise, saber exatamente como que vai ser esse rombo financeiro nas contas públicas aí do Estado, dos municípios, do governo federal, então, para, de uma forma conjunta, coordenada, então, minimizar o impacto para todos, né? Fazer uma negociação que todos, então, não percam de forma significativa, que todos ganhem e nem todos percam tanto. Essa é a minha opinião. Não estou desconsiderando, eu acho que é válido, eu acho que isso já deveria ter sido feito antecipadamente, né, em outros momentos. Rever isso daí eu acho que é muito importante, principalmente para os municípios que mais têm sofrido com questão de recurso financeiro desde 2012, mais ou menos, mas agora também talvez possa ser subcalculado algumas informações, né, principalmente financeira, pode ser subdimensionado e aí algo que tem uma intenção de ajudar os municípios poderia ser melhor se fosse discutido num outro momento. Nós já estamos encerrando, já são próximo das 9h30. Eu gostaria de ver se mais alguém gostaria de fazer uma fala, alguma intervenção, alguma pergunta para encerrar. Bom, de minha parte, eu quero só agradecer o convite ao Conselho e agradecer a participação da minha parceira Bianca, né, nesse momento. Aí, de colocar à disposição o Conselho de Economia de Santa Catarina, do qual sou conselheiro, para que a gente, sempre que ser necessário, esteja à disposição, podemos ser demandados por vocês. Acreditamos que os municípios que tiverem necessidade de rever seus planejamentos e possam contar com o Conselho, indicando profissionais, né, para que possam contribuir com o melhor possível na elaboração desses planos de ação
que serão necessários, né, para os desafios que estão vindo. Se me permitir, Bianca, passa a última tela ali para a gente poder mostrar se puder passar a última tela da apresentação, tem uma... Por favor, Bianca. Espera aí, que eu só estou... Passar aqueles canais que nós temos ali para o pessoal que anotar os contatos do conselho. Esse aí, isso mesmo. Tem a nossa rede social, nossos contatos, para que vocês possam, necessitando, demandarem conosco. Inclusive, tem um canal ali de dúvidas e respostas, perguntas e respostas sobre os vários programas de incentivos para empresas, para pessoa física, e as medidas que estão sendo tomadas. Nós temos ali uma biblioteca, um banco de dados, e também consultores, economistas consultores, que são voluntários, que poderão, mais para a comunidade, para os empresários, né, passar alguma orientação de como buscar os recursos e se encaixar como beneficiário de alguma medida governamental feita para eles. Tá? Esses canais que estão ali são passíveis de receber o contato e nós tentar algum economista mais próximo de vocês aí dos vários municípios. Bom, eu quero também finalizar só reforçando então essa ação do Corecon Explica, né? Uma iniciativa que partiu da nossa presidente, da Ivonete. Ela mobilizou então os economistas para estarem essas medidas econômicas que estão sendo tomadas, enfim, que favorecem toda a sociedade. Então, esses são os canais, né? O Instagram, o Facebook. Todas as dúvidas podem ser direcionadas para um profissional específico, né? Então, o Corecon está nessa parceria. Quero parabenizar a presidente Ivonete pela ação e pelos economistas catarinenses, que eles têm se esforçado bastante para estar, né, atendendo às demandas que estão surgindo. E agradecer, essa era a tela que eu acho que o Alexandre queria, né? Aí então, o contato é esse, né, Alexandre? O contato do Corecon. Era o anterior mesmo, era o anterior. Isso aí também. Era o anterior? Isso. Então, esses são os contatos. Se alguém quiser contato comigo, também pode. O Alisson tem o meu contato, ele já tem meu contato. A Ivonete, a presidente do Corecon, eu também estou à disposição para alguma dúvida, se quiserem conversar também, algum respeito, trocar alguma ideia, né? De repente, alguma ação que eu tenha participado, eu possa estar compartilhando com vocês e pode, de alguma forma, estar auxiliando e desenvolver algumas ideias, algumas ações nesse tempo. Muito obrigada à FECAM e ao Conselho e a participação dos senhores também, das senhoras aqui nessa conversa. Acho que é Obrigado. isso. Obrigado também. Acho que para encerrar, então, em nome da FECAM, gostaria de agradecer ao Alexandre, a Bianca, a professora Ivonete, que eu ainda continuo chamando de professora, mesmo presidente do Corecon. Acho que essa parceria entre as instituições é fundamental nesse momento de crise. Mas eu também gostaria de deixar uma pequena fala, que eu, como economista, acho muito importante, ainda mais para nós que estamos na área pública. O nosso grande desafio hoje vai ser resgatar a confiança na nossa sociedade. E na economia, nada mais difícil do que resgatar essa confiança para a positividade. Então, nós temos um desafio muito grande nesses próximos meses, é sair dessa negatividade, resgatar a confiança do agente público para que, consequentemente, nós possamos voltar a ter o comércio, os serviços e os investimentos necessários para evoluir a nossa economia. Então, acho que esse é o nosso papel fundamental hoje, né, dentro de um cenário de dificuldade em saúde, um cenário que a saúde afeta todo mundo, mas nós, como economistas e como gestores públicos, temos esse papel de resgatar a confiança. Então, também temos que pensar desse lado. Alisson, se você me permite,
que você falou isso e eu me lembrei de uma fala bem interessante de um chefe que eu tive, né? Às vezes é só fica uma reflexão, depois você continua. Só quero complementar, né? É uma oportunidade muito grande, né? Refletir por que vocês foram escolhidos, né, neste tempo para estarem na posição que vocês estão, né? Então, isso é fundamental e fica como reflexão, né? Porque poderiam ser qualquer pessoa, mas foram vocês que foram determinados, né? E por Deus, pelo universo, em vá a crença de cada um. Então, se vocês estão hoje no lugar que vocês estão, é porque era vocês que tinham que estar neste lugar, neste momento, neste tempo, para trazer as soluções para todas as pessoas que vão precisar, né, de uma resposta e de ajuda. Obrigado. Acho que para encerrar, então, uma boa noite a todos, um bom descanso. E amanhã a gente volta novamente para as atividades com intensidade e superar esse desafio de novo. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado. Meu Deus. Guten Abend, Dinah. Guten Abend. E aí, seu Elton? Tudo bem, Daiane? Tudo certo? Por aí? Tudo tranquilo. Estamos aí em casa, né? Em casa.